falência do endereçamento diante da recepção, a reeleição de Lula, por exemplo. A Globo montou todo um esquema de cobertura durante o primeiro mandato de Lula, de modo a impedir Lula de se reeleger para o segundo mandato. Toda a matéria, todas as matérias dos veículos impressos à CBN, tudo era feito nesse sentido. Mas havia um mediador cultural poderosíssimo, tocado pela política lulista, que era a distribuição de renda através dos programas sociais, sobretudo do Bolsa Família. Isso fazia com que a recepção das mensagens da Globo fossem recebidas de maneira diferente por aqueles novos atores sociais, incluídos na polis, graças a essas políticas. Quer exemplo de um outro fracasso? A vitória de Michel Temer na última semana na Câmara dos Deputados. A Globo usou todos os recursos que tinha para derrubar Michel Temer, e Michel Temer não saiu derrubado. Então a gente precisa relativizar, inclusive, o papel dos meios de comunicação nesses processos, não é tão absoluto quanto a gente pensa, e não podemos desprezar a mediação cultural. Temer não caiu porque ele é hábil em fazer política e usar a fazenda pública, o erário, para comprar deputados. Portanto, essa mediação foi fundamental, óbvio, mas Temer não caiu também porque não está envolvido agora um mediador cultural, que é a Martha Nussbaum, que é uma filósofa feminista liberal, chama de emoção política. Não está em jogo agora uma emoção política poderosíssima que esteve em jogo durante o impeachment da Dilma, que é o ódio. Por isso que Temer não caiu. Durante o processo de impeachment da Dilma e as manifestações, o ódio foi uma emoção política manipulada pelos meios de comunicação através de um significante vazio, como diz o Ernesto Laclau, que é a corrupção. Esse significante vazio, vai pegar esse termo da linguística, né? Esse significante vazio foi preenchido, na verdade, com um ódio de classe e um ódio à mobilidade das minorias produzidas na era Lula. E esse ódio exauriu, porque o ódio é uma emoção que, seja individual ou coletivamente, ela exaure as pessoas. As pessoas estão exaustas daquele ódio que foi mobilizado e por isso esse estado de letargia diante do sindicato de ladrões que hoje comanda a República. Então, é importante lembrar que o jornalismo é essa prática permanentemente mediada. Os produtos dos jornais, dos jornalistas, estão permanentemente mediados culturalmente. Aí, passamos então para essa nova revolução mediática, que são as novas tecnologias da comunicação e da informação, que vão dos smartphones até a internet, esse ambiente comunicacional que reúne tudo, que reúne os blogs progressistas, não blogs lulistas, os blogs progressistas, até os perfis de Facebook, certo? O Pierre Levy, que é um dos filósofos, um dos primeiros filósofos das novas tecnologias da comunicação e da informação, ele usa uma imagem muito bacana para dar conta da internet. Ele vai dizer que a internet é um dilúvio. E nesse dilúvio, o jornalismo vem tentando encontrar um espaço para se colocar. Um espaço para disputar com a multiplicidade de mensagens, com um mar de garrafas gritando. Uma coisa é uma garrafa lançada ao mar com uma mensagem dentro. Outra coisa é você chegar à beira da ilha e encontrar todo o mar coberto de garrafas. O que é que vai me fazer selecionar aquelas garrafas? Ou vai acontecer diante do mar de garrafas o fenômeno da entropia, a multiplicidade de informações que resulta em informação nenhuma, a multiplicidade de informação que resulta em conhecimento nenhum? Então Pierre Levy propõe que nós construamos nesse dilúvio uma arca nos moldes da arca de Noé diante do dilúvio bíblico. Ele usa essa metáfora. O que Sinara fez e o que Azenha fez, o que ambos fizeram aqui, foi mostrar como eles construíram uma arca. Como é que essa arca está tentando atravessar esse dilúvio? E o futuro será esse: uma comunicação entre arcas diante do dilúvio de informações, das fake news, das imitações fidedignas, da pirataria da comunicação que acontece na internet, em que surge cada dia uma multiplicidade de sites com cara de jornais verdadeiros que veiculam fake news, que enganam uma população com uma deficiência de educação formal, que não lhe permite uma leitura crítica do mundo,
que leve a distinguir falsa notícia de verdadeira notícia. E é claro que, mesmo que se construa uma arca, uma arca tem uma direção. E o melhor caminho para as arcas nesse dilúvio é marcar qual é a sua direção, qual é o sentido e o que é que ela quer nesse dilúvio. Então, o mito da objetividade e da transparência, que sustentou durante muito tempo a prática jornalística, tem que desaparecer e tem que desaparecer. Nós temos que dar opacidade a essa arca, dizer onde ela é, para onde ela vai, qual é o seu objetivo, dar opacidade a ela, acabar com a ideia de transparência, de espelho que os jornais sustentaram, como se eles fossem espelhos do mundo. Eles eram espelhos, mas muitas vezes deformavam essa imagem refletida do mundo e levavam as pessoas a deformarem essa imagem do mundo, porque as pessoas constituíam seu imaginário, sua subjetividade na relação com esses espelhos. Então é importante que os blogueiros e os blogueiros progressistas, me parece que quiseram esconder isso, eles tinham uma posição clara, favorável aos governos petistas. Enquanto os meios de comunicação de massa, vendendo uma falsa transparência, uma falsa objetividade, detonavam os governos petistas, os blogueiros decidiram dizer: não, nós estamos dando opacidade, aqui é o que a gente faz, a ponto de sermos chamados de blogueiros sujos da terra, mas nós estamos sendo honestos com os nossos leitores. Nós estamos fazendo essa defesa. É claro que muitas vezes essa posição de defesa deixava de lado a devida crítica, mas também é opção e é escolha. Você não criticar determinados sujeitos é uma escolha, ou pesar a mão na crítica a outros também é uma escolha, e disso o jornalismo nunca vai abrir mão. Dito isso, para cruzar essas diferentes instâncias que eu fiz nessa fala, que já está se encerrando, falta um minuto, eu queria exibir um vídeo de uma experiência que eu participei com 37 líderes latino-americanos de 16 países latino-americanos, em que nós fomos instados a pensar o futuro da democracia na América Latina nos próximos 15 anos, ou seja, em 2030, quais são os possíveis cenários para a democracia. Esse aconteceu em São Paulo, na Colômbia. As reuniões reuniu lideranças indígenas, feministas, lideranças negras, movimentos sociais, empresários, jornalistas, parlamentares eleitos. Foi uma fauna muito diversa de atores sociais, e quando eu digo atores eu estou me referindo a atrizes sociais também, mas é porque a palavra atriz está muito ligada ao teatro, enquanto a palavra ator social já é um termo muito assimilado nesse debate sobre democracia e relações sociais. E aí a gente produziu esses 4 cenários que apontam como pode estar o cenário da América Latina em 2030, o cenário da democracia. Eu queria seguir agora. A América Latina está em uma encruzilhada. Temos muito a comemorar, mas essas conquistas estão longe de ser definitivas. E ainda temos enormes desafios pela frente. Por isso, líderes de 13 países construíram 4 cenários. Caminhos para os próximos 15 anos. Uma reflexão para o futuro da democracia na América Latina. Democracia em tensão. Esse é o primeiro cenário. Os próximos 15 anos de democracia são encenados sob a cortina da aparência. A insatisfação popular com a política faz surgir novas lideranças, mas na verdade são faces novas da mesma moeda. O clientelismo, o populismo, a serviço de interesses privados e ocultos. As liberdades estão em risco, a visão de curto prazo prevalece e os problemas ambientais crescem, assim como a violência. A integração regional diminui e o mundo enxerga uma região que perde oportunidades democráticas. A América Latina se questiona se vive realmente em uma democracia genuína. Democracia em mobilização.
a América Latina vê surgir novos canais de mobilização social. É a primavera latino-americana. Para além do voto, os mecanismos de colaboração em rede se fortalecem. O poder se desconcentra e é desafiado por novos modelos econômicos e pelo empoderamento da sociedade. Os cidadãos passam a ser agentes das soluções, mas os novos modelos também são instrumentos nas mãos de agendas não democráticas, o que gera o aumento da polarização e desconfiança. A América Latina é vista pelo mundo como um laboratório de mobilização pública. Democracia em harmonia. Em 15 anos, a América Latina assiste o crescimento do crime organizado e o Estado não tem forças para impedir sua expansão. A democracia está ameaçada. O autoritarismo e a opressão ganham força. A população está distante dos partidos e da luta política. Surgem grupos isolados de autodefesa. A violência e os homicídios ganham contornos ainda mais evidentes e vêm acompanhados do aumento da pobreza e da degradação ambiental. O Estado é inoperante e, em grande parte, corrupto. A integração regional é lenta. A democracia está sequestrada. A América Latina é exemplo de um continente que não consegue respeitar e valorizar as regras democráticas. Democracia em transformação. Em direção a 2030, a região fortalece seu compromisso com a democracia, redistribui o poder político e vê surgir novas lideranças. Se desenvolvem novas formas latino-americanas de participação cidadã, que permitem que as instituições representem genuinamente a população, valoriza e respeita profundamente a democracia. Mas a vigilância para evitar retrocessos é tarefa permanente. O investimento em capital humano e o desenvolvimento sustentável se ampliam. A América Latina se fortalece como bloco democrático diante do mundo. E agora? Essas são trajetórias possíveis, mas cabe a todos nós construirmos uma democracia verdadeira para a América Latina. Pense nas oportunidades e desafios que esses cenários representam. O futuro não é dado, é criado. As decisões de hoje configuram os cenários de amanhã. Participe por cada vez mais democracia na América Latina. É importante dizer que esses 4 cenários já existem aqui no Brasil, os países de regiões continentais com 200 milhões de habitantes. Os 4 cenários já existem de forma embrionária ou já em gestação avançada. E é importante pensar que o futuro da democracia depende da gente pensar também o futuro do jornalismo, o futuro do jornalismo nessas novas tecnologias da comunicação que a gente chama de dupla. Então, para encerrar com a metáfora de Pierre Levy, citada por Gilberto Gil na música Pela Internet, é preciso doravante e pensar com quantos gigabytes se faz uma jogada, um barco que pelege, desinformar, aproveitando a vazante da Infomaré. Muito obrigado.